Paz e bem, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe sua vida e que este momento de oração e reflexão seja um encontro verdadeiro com o Senhor. Nesta sexta-feira, celebramos a memória de São Paulo Miki e de seus companheiros mártires, que morreram defendendo a fé católica no Japão no século XVI. A liturgia de hoje nos coloca diante de duas realidades: a beleza de uma vida fiel a Deus e o preço do testemunho. Peçamos ao Senhor a força para traduzir a nossa fé em ações e celebremos buscando a coragem que é dom de Deus para sermos verdadeiros discípulos de Cristo no mundo. Leitura do livro do Eclesiástico. Como a gordura que se separa do sacrifício pacífico, assim também sobressai Davi entre os israelitas. Brincou com leões como se fossem cabritos, e com ursos como se fossem cordeiros. Não foi ele que, ainda jovem, matou o gigante e retirou do seu povo a desonra? Ao levantar a mão com a pedra na funda, ele abateu o orgulho de Golias. Pois invocou o Senhor, o Altíssimo, e este deu força ao seu braço direito, e ele acabou com um poderoso guerreiro, e reergueu o poder do seu povo. Assim foi que o glorificaram por 10.000, e o louvaram pelas bênçãos do Senhor, oferecendo-lhe uma coroa de glória. Pois esmagou os inimigos por toda parte, e aniquilou os filisteus, seus adversários, abatendo até hoje o seu poder. Em todas as suas obras, dava graças ao Santo Altíssimo com palavras de louvor. De todo o coração louvava o Senhor, mostrando que amava a Deus, seu Criador. Diante do altar, colocou cantores, que deviam acompanhar suavemente as melodias. Deu grande esplendor às festas, e ordenou com perfeição as solenidades até o fim do ano. Fez com que louvassem o santo nome do Senhor, enchendo o santuário de harmonia desde a aurora. O Senhor lhe perdoou seus pecados e exaltou para sempre o seu poder. Concedeu-lhe a aliança real e um trono glorioso em Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador. Perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo.
mostrais misericórdia ao vosso ungido. A Davi a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Louvado seja Deus, meu Salvador. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desta sexta-feira nos convida a renovar a coragem de viver a fé com firmeza. Na primeira leitura, lemos sobre Davi, escolhido por Deus, pastor transformado em rei, homem de oração, alguém que cantava louvores a Deus e conduzia o povo na fé. A palavra recorda as vitórias, a força, a alegria e principalmente a ação de Deus na vida de Davi. Deus o conduziu, o capacitou, perdoou-lhe os pecados e lhe fez uma promessa. A vida de Davi nos lembra que quando o Senhor conduz, até o que é simples se torna grande. Com o salmista,
louvamos o Senhor, nosso rochedo e Salvador. Quem já atravessou luta sabe, Deus não é teoria, Deus é sustento. Deus é rocha firme quando a vida fica instável. O Evangelho nos apresenta um contraste doloroso. De um lado, João Batista, um homem justo, que fala a verdade. Do outro, um ambiente de poder, vaidade e interesses, que acaba produzindo injustiça. Herodes reconhece algo bom em João, chega a escutá-lo, mas não tem coragem de mudar de vida. E aí entra um ponto muito presente em nossa vida. Muitas vezes, nós até sabemos o que é certo, mas o coração fica preso ao medo do que os outros vão pensar, ao orgulho, aos desejos, às conveniências. E no Evangelho o resultado é trágico. João é morto. O Evangelho nos ensina que a fé verdadeira custa. Não necessariamente nos levará ao martírio de sangue, como o de João Batista e de São Paulo Miki e companheiros, cuja memória hoje celebramos, mas sempre nos levará a algum tipo de renúncia. Renúncia ao pecado, às mentiras, à vida dupla, à covardia diante do bem. Isso nos ensina que há pessoas que vivem por Cristo, todos os dias, morrendo para o egoísmo, para a injustiça, para a agressividade, para o pecado escondido. Para nós, também é um martírio cotidiano. Escolher o Evangelho quando ninguém está vendo. Ser honesto quando seria fácil trapacear. Perdoar quando o orgulho quer vencer. Rezar quando o cansaço pede desistência. Manter-se fiel quando a tentação oferece atalhos. Para nos inspirar e fortalecer neste caminho, a Igreja nos convida a olhar para o exemplo de São Paulo Miki e companheiros. São Paulo Miki, nascido no Japão em 1556, foi o primeiro religioso nativo japonês. Seu pai era um militar japonês e fazia parte da família dos samurais. Educado na fé cristã, São Paulo Miki estudou em um colégio jesuíta e sentiu um chamado para a vida religiosa. Tornou-se um irmão jesuíta e queria se tornar um sacerdote, o que aconteceu mais tarde por não haver na sua região um bispo que lhe pudesse ordenar. Naquele período, o imperador do Japão permitia que o catolicismo crescesse no país. Enquanto religioso e depois enquanto sacerdote, São Paulo pregava e levava muitos japoneses a professarem a fé católica, aumentando o número de cristãos no país. No entanto, quando o Japão conquistou a Coreia e rompeu suas relações com a Espanha, houve uma mudança política que desencadeou também uma perseguição aos cristãos católicos. Muitos foram expulsos e partiram. Entretanto, São Paulo Miki e outros companheiros, religiosos e leigos, decidiram ficar e lutar pela sua fé, sendo perseguidos e presos. Em 1597, São Paulo Miki e seus companheiros mártires foram crucificados por se manterem fiéis à sua fé em Jesus Cristo em terras japonesas. Na cruz, São Paulo Miki perdoou seus algozes e fez um sermão vívido pela conversão de todos a Cristo. São Paulo Miki e seus companheiros mártires nos deixaram um exemplo de coragem e fidelidade a Jesus Cristo, mesmo em meio às perseguições. Que por sua intercessão, vivamos com fé os nossos martírios cotidianos, renunciando ao pecado, vivendo o Evangelho e, como Davi, cantando louvores ao Senhor com a nossa vida. Caminhemos firmemente com Jesus. São Paulo Miki e companheiros, rogai por nós. Oração. Pai Santo e Misericordioso, nós vos louvamos e vos agradecemos pelo dom da fé e pelo testemunho dos vossos santos mártires. Vós sustentastes João Batista na verdade
e fortaleceste São Paulo Mique e seus companheiros na hora da prova. Dai-nos, Senhor, um coração fiel. Livrai-nos da covardia, da vaidade que nos faz negociar a fé. Ensinai-nos a amar a verdade e a viver o Evangelho com coerência, mesmo quando isso nos custa. Concedei-nos coragem para sermos discípulos no cotidiano, no lar, no trabalho, na comunidade, no silêncio do coração. Que nós saibamos renunciar ao pecado e escolher o bem. E quando vierem as tempestades, sede vós a nossa rocha, a nossa força e a nossa paz. Pela intercessão de São Paulo Mique e companheiros, sustentai os cristãos perseguidos, confortai os que sofrem por causa da fé, e reacendei em nós o amor por Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que esta palavra fortaleça o seu coração e lhe dê a coragem e a força para viver como testemunha do amor de Deus. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém e deixe o seu amém nos comentários. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.